Em alguns dos filmes mais populares, os roteiristas frequentemente usam um ponto sem retorno para forçar o personagem principal a agir. É um momento na história em que o protagonista não pode voltar à sua vida anterior sem enfrentar desafios que colocam em questão quem ele é e do que é capaz. É um ótimo recurso para levar a narrativa a uma conclusão satisfatória. Mas a humanidade está pronta para o seu ponto sem retorno? Para o indivíduo, é um desafio a ser superado para que ele possa retornar à sua vida diária. Mas para a humanidade, é um novo mundo mais perigoso, e não há como voltar ao que era antes de cruzarmos esse limiar. Nosso ponto sem retorno é um ponto crítico climático. Se não reduzirmos significativamente nossas emissões de gases de efeito estufa até 2035, não conseguiremos evitar um aumento de 2 graus Celsius nas temperaturas globais. E isso pode não parecer tão terrível à primeira vista, mas esse aumento criará desastres de grande alcance para os quais não estamos preparados. Estaremos entrando em um mundo mais perigoso que ameaça a maioria da vida na Terra. Será um mundo com ondas de calor mortais, inundações massivas nas costas e tempestades extremas. Ecossistemas inteiros serão perdidos e inúmeras espécies serão extintas. É o ponto onde nossa vida diária será tão frequentemente perturbada que os órgãos governamentais não conseguirão acompanhar, e a sociedade como a conhecemos poderá começar a colapsar. A pergunta que a maioria de nós continua gritando ao vazio é: por que não conseguimos evitar a catástrofe? Com todos os avanços tecnológicos que fizemos em pesquisas climáticas à nossa disposição, por que estamos conduzindo a vida na Terra a uma extinção em massa? A resposta é complicada, mas há alguns culpados óbvios. A influência da indústria de petróleo e gás é enorme. Durante décadas, a indústria de combustíveis fósseis espalhou desinformação ou nos direcionou intencionalmente para soluções climáticas irreais. Os governos têm sido muito vulneráveis aos lobistas para enfrentar as mudanças climáticas de maneira séria. E, claro, contra nós está o fato de que uma mudança em larga escala requer um nível de cooperação entre as nações que ainda não existe. Além disso, há o greenwashing. Para melhorar sua imagem corporativa, as empresas anunciam como são ambientalmente amigáveis, enquanto seus esforços reais têm pouco impacto nos nossos objetivos climáticos. O motivo pelo qual muitas empresas usam o greenwashing é porque ele é eficaz, fazendo você se sentir bem ao gastar dinheiro com elas. Mas quando você analisa mais profundamente o marketing calculado delas, percebe que seu dinheiro não está realmente ajudando muito o planeta. Nos últimos anos, os consumidores têm se tornado mais conscientes do greenwashing, e por isso, houve esforços concentrados para combatê-lo. E se você pudesse realmente ver o impacto direto de suas escolhas ecológicas? O aquecimento global é uma realidade cada vez mais urgente e devastadora. Estamos nos aproximando de um ponto de inflexão climático que pode alterar irreversivelmente a vida na Terra. Se não reduzirmos drasticamente as emissões de gases de efeito estufa até 2035, enfrentaremos um aumento de 2 graus Celsius na temperatura global. Embora isso possa parecer insignificante, as consequências são profundas e catastróficas. Esse aumento na temperatura global resultará em ondas de calor mortais, inundações massivas nas regiões costeiras e tempestades extremas. Ecossistemas inteiros serão destruídos, e inúmeras espécies enfrentarão a extinção. O impacto será tão grande que governos e sociedades terão dificuldade em se adaptar e responder adequadamente, levando a um colapso social. Além disso, a elevação das temperaturas globais causará um aumento significativo nas mortes relacionadas ao calor. Regiões inteiras poderão se tornar inabitáveis por longos períodos, prejudicando a vida de bilhões de pessoas. As áreas costeiras enfrentarão inundações constantes, afetando milhões de habitantes e infraestrutura crítica. Os custos econômicos serão astronômicos, com estimativas de que o impacto das mudanças climáticas possa chegar a 38 trilhões de dólares por ano até meados do século. Esse fardo econômico resultará em crises alimentares e migrações em massa, aumentando a instabilidade política e social globalmente. O derretimento das calotas polares, por exemplo, está desacelerando a corrente do Golfo, uma importante corrente oceânica que regula o clima em várias partes do mundo. Se essa corrente colapsar,
os impactos climáticos serão imprevisíveis e devastadores, afetando desde a elevação do nível do mar até padrões de chuva vitais para a agricultura. A complexidade do sistema climático da Terra significa que, ao alterar uma parte, causamos reações em cadeia em muitas outras. Esse efeito dominó pode intensificar fenômenos climáticos como o El Niño, resultando em padrões climáticos extremos mais frequentes e intensos. Apesar de todos os avanços científicos e tecnológicos, estamos falhando em tomar as medidas necessárias para evitar essa catástrofe. A inação pode resultar em um futuro distópico marcado por desastres naturais, fome, guerras e migrações em massa. Precisamos agir agora, reduzindo nossas emissões e adotando fontes de energia renovável para garantir um futuro sustentável para as próximas gerações. Como todos nós podemos fazer mudanças suficientes antes que seja tarde demais? 2035 é o ponto sem retorno, mas por que essa data específica? É um prazo escolhido com base em dados climáticos e descobertas destinadas a provocar uma ação imediata. A ideia é que precisamos reduzir as emissões globais em 60% até essa data para evitar um aumento de 2 graus Celsius na temperatura e as consequências catastróficas que ocorrerão como resultado. Até 2030, precisamos de uma redução de 43% enquanto também reduzindo as emissões de metano em 1/3. Tudo isso faz parte de um objetivo maior de alcançar o net zero até 2050. Isso nos levaria a um aumento de 1,5 graus Celsius na temperatura global. No entanto, essas avaliações não são garantidas. Os cientistas do clima lidam com probabilidades e ainda é muito possível que o plano atual de redução de emissões resulte em um aumento de temperatura maior do que o esperado. A Terra é complexa, composta por muitos sistemas diferentes que estão além de nossa capacidade de prever completamente. Tudo o que podemos fazer são estimativas informadas, o que é ainda mais razão para agir o mais urgentemente possível. As consequências de não fazer nada ou fazer insuficiente afetarão você e todos que você conhece. Serão fatais para muitos e desastrosas para outros. O impacto mais direto para a humanidade é o aumento das temperaturas, levando a um rápido aumento nas mortes relacionadas ao calor. Regiões inteiras em breve serão incapazes de sustentar a vida humana por longos períodos. Mesmo a exposição prolongada ao calor pode ter efeitos negativos nas pessoas, e acidentes de carro aumentam, enquanto as notas nos testes caem, dormimos pior e as condições crônicas se exacerbam. Mulheres grávidas têm mais chances de ter natimortos e a violência aumenta em todas as suas manifestações. Áreas costeiras serão cada vez mais inundadas por tempestades e o nível do mar subirá, submergindo muitas das maiores cidades do mundo. Aproximadamente 37% da população mundial vive a menos de 100 quilômetros da costa. Apenas nos Estados Unidos, a vida de 3 milhões de pessoas será interrompida mensalmente por enchentes, seja em suas casas ou instalações de energia. Marés crescentes tornarão a vida cada vez mais insustentável ao longo da costa. O custo total das mudanças climáticas em geral é estimado em 38 trilhões de dólares por ano até meados do século, se não forem feitos esforços suficientes para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Os impactos mais óbvios das mudanças climáticas também terão efeitos cascata. Em breve perderemos ecossistemas inteiros, começando pelas zonas árticas e montanhosas. Esses sistemas se desintegram quando uma fonte de alimento é perturbada. No Ártico, o derretimento do gelo marinho causa uma diminuição na abundância de algas, das quais o zooplâncton se alimenta, resultando na queda de suas populações. Esse impacto continua pela cadeia alimentar até o bacalhau, focas e ursos polares. Nossa espécie também é muito vulnerável a um aumento nas temperaturas globais. Secas já estão causando problemas para o nosso suprimento global de alimentos, o que só vai piorar sem intervenção. Escassez de alimentos frequentemente leva à migração em massa e instabilidade política, à medida que bilhões são deslocados e a comida se torna escassa. A sociedade começa a desmoronar, marcando o início de uma natureza apocalíptica no mundo. Você provavelmente está familiarizado com a corrente do Golfo, uma forte corrente oceânica que transporta a água quente do Golfo do México através das regiões orientais da América do Norte até a Europa Ocidental. A corrente do Golfo mantém grande parte do sudeste dos Estados Unidos mais quente no inverno e mais fresco no verão.
Também é o que faz com que a Inglaterra seja mais quente do que regiões a uma distância similar do Equador, como áreas mais frias no Canadá. À medida que as calotas de gelo da Groenlândia continuam a derreter, o influxo massivo resultante de água doce enfraquecerá a corrente do Golfo até que eventualmente colapse. As consequências dessa interrupção são difíceis de compreender. Os níveis do mar subiriam rapidamente na América do Norte, as temperaturas diminuiriam na Europa, a precipitação na qual bilhões dependem para cultivar alimentos seria reduzida, e as tempestades aumentariam em frequência. Se as emissões climáticas não forem drasticamente reduzidas, um estudo controverso publicado em 2023 na Nature Communications delineou como o colapso da corrente do Golfo poderia ocorrer até 2095. Talvez os maiores desafios das mudanças climáticas não sejam os resultados previsíveis, mas as consequências imprevistas. A Terra é composta por sistemas complicados e interconectados, e ao perturbar qualquer um deles, causamos mudanças em muitos outros. O colapso da corrente do Golfo, por exemplo, poderia intensificar o El Niño no hemisfério sul, o padrão climático mais poderoso do mundo. Seu calor aumentará com ainda mais intensidade, e tempestades ocorrerão com maior frequência. Há uma quantidade insondável de consequências potenciais que poderiam devastar a vida na Terra. Então, por que estamos fazendo tão pouco para evitar um desastre global? Há muito dinheiro investido na emissão de gases de carbono na atmosfera. Cientistas trabalhando para a ExxonMobil, uma empresa de 500 bilhões de dólares sinônimo de combustíveis fósseis, previram precocemente o aquecimento global no final da década de 1970. A indústria de combustíveis fósseis adotou muitas abordagens para evitar intervenções governamentais na indústria. Empresas de petróleo e gás gastam muito dinheiro desacreditando as mudanças climáticas, comprando cobertura de notícias e fazendo lobby intensamente junto aos políticos. O aquecimento global tornou-se uma questão partidária, com partidos de direita apoiando grandes empresas de petróleo e partidos de centro-esquerda reconhecendo o problema, mas fazendo pouco para ajudar a causa. Até agora, poucos governos têm sido dispostos a contrariar aqueles que lucram com as emissões. No entanto, a realidade das mudanças climáticas tornou-se inegável, com incêndios florestais fora de controle como eventos sazonais, especialmente na América do Norte e do Sul. Somente no ano passado, o Canadá perdeu mais de 44 milhões de acres para as chamas. As empresas de combustíveis fósseis adaptaram-se à nova realidade da catástrofe climática mudando sua estratégia. Em vez de negar completamente, o setor de petróleo e gás está enfatizando a tecnologia de captura de carbono em vez de reduzir a produção de petróleo e gás. Nações ao redor do mundo de simplesmente retirar as emissões de carbono da atmosfera. O problema evidente é que mesmo uma implementação robusta dessa tecnologia, funcionando conforme o planejado, apenas arranha a superfície de nossa produção de emissões. A grande maioria dos projetos de captura de carbono fracassou em sair do papel, apesar dos governos terem aprovado 20 bilhões de dólares em financiamento público e 200 bilhões de dólares destinados para o futuro para alimentar as instalações de captura necessárias para limitar as mudanças climáticas a um aumento de 1,5 graus Celsius. Seriam necessárias 26 mil terawatt-hora de geração de eletricidade, mais do que a demanda global de eletricidade em 2022. O investimento necessário para implementar essa tecnologia requerida atualmente não é nem remotamente viável e, pior ainda, 3/4 dos projetos atuais de captura inserem o carbono de volta no solo para melhorar a recuperação de petróleo e gás em campos petrolíferos. Esses projetos são essencialmente apenas outra forma de extrair mais combustíveis fósseis. Além disso, esses projetos representam um grande risco para as pessoas que vivem ao seu redor, já que vazamentos não só prejudicam quem está na área, mas também liberam uma quantidade altamente concentrada de emissões de carbono na atmosfera. Até agora, há muitos exemplos de vazamentos, como no caso do local de armazenamento de Sleipner na Noruega, que vazou carbono capturado em uma camada geológica, levantando preocupações sobre o impacto na região. Alguns governos usam esses projetos de captura de carbono para justificar a expansão da extração de combustíveis fósseis. As emissões retiradas da atmosfera simplesmente incentivam mais produção de petróleo e gás.
Capturar carbono é um sonho distante, embora essa tecnologia possa desempenhar algum papel na luta contra as mudanças climáticas. Posicioná-la como uma estratégia primária será desastroso, assim como a compensação de carbono. Outras estratégias também enfrentam problemas semelhantes. Elas justificam o uso de combustíveis fósseis ao pedir que as pessoas compensem suas emissões com uma doação. Essas contribuições supostamente apoiam projetos amigáveis ao clima, mas raramente compensam a quantidade equivalente de emissões de carbono e frequentemente não fazem nada. Desenvolvedores que recebem incentivos desses programas podem gerar créditos de carbono sem fazer nenhuma mudança real. Se cortarem menos árvores do que o esperado, podem receber mais créditos de carbono, mas muitas vezes cortam menos árvores de qualquer maneira, se isso servir a um projeto específico. Eles só precisam superar um padrão muito baixo, o que alguns chamariam de esquema. Isso não significa que todos esses projetos sejam inúteis, mas a maioria desses sistemas de créditos de carbono não ajuda significativamente na prevenção das mudanças climáticas. A verdade é que não se pode compensar suas emissões tão facilmente, elas precisam ser reduzidas. Mas será que a humanidade está realmente pronta para enfrentar honestamente as mudanças climáticas? Também ajudará a reduzir as emissões de outra inovação em evolução no transporte, carros elétricos. Embora os EVs não sejam uma solução perfeita para combater as mudanças climáticas, eles podem reduzir substancialmente nossa emissão total de carbono. Um veículo elétrico alimentado por uma rede limpa é responsável por 13 toneladas de emissões de CO2 ao longo de sua vida útil. Em comparação, um veículo a gasolina contribui com 80 toneladas de CO2. As emissões envolvidas na produção de EVs devem diminuir com o tempo, à medida que a tecnologia das baterias melhora. Para alcançar nossa meta de net zero, estamos na verdade à frente das metas quando se trata de energia solar e nos aproximando da produção de baterias necessárias para EVs e uso de baterias estacionárias. A energia eólica e as bombas de calor estão ficando para trás, mas, no geral, estamos progredindo. Se conseguirmos reduzir nossas emissões mais cedo, ganharemos mais tempo para diminuir nossas emissões totais, e é esse tempo que desesperadamente precisamos.